Bragantino, da Associação Leigos e Leigas Alves, né? Os de Paracatu, que tem também os de Belo Horizonte e também de Bragantino, mas eu vou Uberaba. Então, aos caros fiéis desta paróquia, irmãos e irmãs seminaristas, diáconos, bem-vindos para esse momento tão importante, o terceiro dia do Tríduo, que fala dos 3 serviços do bispo: o munus de santificar, de ensinar e de governar. Padre Arnaldo pediu-me para falar sobre o munus do governo, governar. Mas confesso que diante das leituras de hoje, eu gostaria muito de discorrer sobre a misericórdia de Deus, que se apresenta desde a primeira leitura, passando pelo Salmo, a carta de Paulo, esse texto tão lindo da misericórdia de Deus. Sim, então eu escrevi umas pequenas meditações sobre o munus de governar. O padre Monsenhor Arnaldo, ele me pediu que eu pudesse fazer algumas relações com Santo Imago. Falou assim. E então eu procurei orar, mais ou menos uma semana antes de começar a redigir alguma coisa. Então, munus episcopal de governar. Governar rima com Santo Imago, que não se governou, mas deixou-se governar pelo Espírito do Senhor. Santo Imago não se governou, deixou-se governar pelo Espírito do Senhor. Cristo foi sua riqueza, seu tesouro, seu tudo em tudo. Cheio de Deus, no cenáculo interior, exclamou: Cristo vive em mim. E concluiu: nada para mim como pessoa, nada para mim, tudo para Deus. O dom de si do Padre Imago é uma forte inspiração para o sacramentino que assumirá o governo da Diocese de Bonfim, na Bahia. Ele deverá permanecer vazio de si e cheio de Deus em seu cenáculo interior, mas sempre com a consciência clara de ser um instrumento insuficiente nas mãos de Deus. Um aprendiz do amor, sempre à disposição do dono da vinha, para governá-la em nome do Senhor. O estilo de governo do Padre Imago em sua congregação seguiu o método da ação evangélica proposto por Jesus. Renunciou a si mesmo, tomou a cruz e seguiu Jesus. Assim, deixando-se governar por Deus, ele se tornou um bom pastor para os seus irmãos. Se o bispo se deixar governar, se o bispo deixar Cristo viver em sua pessoa, o governo de si e dos outros será um testemunho de amor que jamais passará.
se deixar Cristo governar seu coração. Então o governo de si e dos outros será um testemunho de amor que jamais passará, creio eu. As missões do Padre Aimar ajudam a progredir na arte de se deixar governar para governar. Na arte de se deixar governar por Deus para governar. O governo de um bispo apaixonado pela Eucaristia produz frutos abundantes de santidade para si, para o clero, para o povo. O exercício do munus episcopal de governar centrado na Eucaristia abraça necessariamente a justiça, o direito, a retidão. O governo pastoral, nascido da Eucaristia, é um governo comunitário, ético, transparente, fiel ao cumprimento das leis eclesiásticas e civis. Governar eucaristicamente significa partilhar sonhos, projetos e responsabilidades para que se manifeste ao mundo, para que venha o reino eucarístico e se manifeste ao mundo a glória de Deus. A Eucaristia fortalece o espírito, dá disposição para romper barreiras, superar limites, abraçar o novo. A ética eucarística forma interiormente o prelado. Portanto, o governo de um bispo eucarístico não torce a justiça, não distorce a verdade, não deixa de praticar os atos de ofício, não prejudica a igreja para satisfazer objetivos pessoais. O bem do reino e da igreja em primeiro lugar. Bem ao contrário, ele deve revelar o amor e a justiça e, sobretudo, a misericórdia, ser dinâmico, criativo, honesto, fiel aos deveres. Enfim, o bispo deve fazer do seu governo um caminho ético para a santidade. Um caminho ético para a santidade. Para o bispo sacramentino governar de modo agradável ao Senhor, é necessário que ele busque, em primeiro lugar, o reino eucarístico e sua justiça. É necessário diligenciar esse reino para formar um governo orientado pela palavra, nutrido pelo pão, testemunhado pela caridade e comprometido com a missão. Portanto, Padre Arnaldo, um governo com 4 pilares, penso assim: palavra, pão, caridade, missão. Esta é a prioridade número 1 daqueles que assumem o munus pastoral de governar na igreja. O bispo é o sucessor dos apóstolos, grande dignidade. Ele não escolhe ser bispo, ele é escolhido. Como diácono, como padre, a pessoa escolhe. Mas ser bispo
é uma escolha que não depende da pessoa. O discernimento é feito, o caminho é percorrido, e a escolha que recai sobre o eleito vem do Espírito Santo que atua nas pessoas. Então, o bispo é instituído divinamente, por instituição divina, em função da plenitude do Espírito Santo que lhe foi conferida. Assim, o bispo é constituído pastor da igreja, a fim de ser mestre da doutrina, sacerdote do culto, ministro do governo. Estas três funções serão assumidas amanhã na vida do Dom Hernaldo. Já as funções de ensinar, de governar, devem ser exercidas sempre em comunhão com a hierarquia da igreja, com os membros do colégio episcopal. Ao bispo diocesano compete todo o poder ordinário, próprio, imediato, necessário para o exercício do seu encargo pastoral. O bispo diocesano representa juridicamente a diocese, devendo nela residir. Por isso o Padre Hernaldo vai residir em Bonfim. Então, eu me perguntei aqui, de que forma o bispo diocesano governa? Primeiro, com o poder legislativo das leis da igreja, exercido pessoalmente. Segundo, com o poder executivo, exercido de acordo com o direito, pessoalmente ou por meio dos vigários gerais e episcopais. Terceiro, com o poder judiciário, exercido de acordo com o direito, pessoalmente ou por meio do vigário judicial de seus juízes. O bispo que dirige a igreja particular é vigário de Cristo para o povo da circunscrição eclesiástica que lhe foi confiada pelo Papa. Logo, por ser vigário, ele é também legado e embaixador de Cristo, que é o Senhor e Mestre da Igreja. O bispo é ordenado para ser o bom pastor da sua diocese e para dar a vida pelas ovelhas do seu rebanho. Para dar a vida, o consumir-se no cansaço da missão até o fim. Assim, ele exercerá o tríplice modus de santificar, de ensinar e de governar. Seu serviço à igreja particular será realizado com autoridade, com a mansidão, a humildade de Cristo e a ternura amorosa de Maria. Aquele que se assenta na cátedra assume o governo da igreja diocesana e a presidência das assembleias litúrgicas em sua diocese. No exercício do seu ofício, o bispo aconselha, admoesta, exorta e edifica a igreja naquele espírito de serviço que é próprio do Mestre Jesus. O poder do bispo é um poder sagrado que vem de Deus, exercido pessoalmente em nome de Cristo e regulado pela autoridade suprema da igreja. Mesmo sendo cabeça da igreja, ele está subordinado à autoridade suprema do Papa.
Portanto, a autoridade episcopal deve ser exercida em comunhão com toda a Igreja, sob a direção do Papa. O bom pastor é o modelo e a forma do munus pastoral do bispo, cuja ação apostólica é sustentada pela oração e consciente das próprias fraquezas. O bispo deverá ser misericordioso, como pede a liturgia de hoje, indulgente com os pecadores. Não deve se esquivar de atender como pai bondoso os filhos que de si dependem. Quanto aos fiéis, todos devem viver unidos ao seu bispo, assim como a Igreja a Jesus Cristo e Jesus Cristo ao Pai. Gosto muito do pensamento de Santo Inácio de Antioquia. Ele diz assim: não façam nada sem o bispo, nada do que se refere à Igreja. Tudo façam em comunhão com o bispo, nada à margem do bispo. Caro Monsenhor Hernaldo, doravante chamo a atenção para algumas tentações que podem afetar o governo do bispo diocesano. Já entre os apóstolos se dizia: quem será o maior entre nós? É preciso ter cuidado com o desejo de grandeza, a presunção, não ser orgulhoso, vaidoso, ávido de poder. Ser bispo não é para isso. Antes de executar o poder de mando, o bispo deve exercer o autodomínio, governar a si mesmo. O bispo deve ser conselheiro, próximo do povo, pai do clero, modelo de homem reto, honesto, humilde, simples. Deve saber preencher o vazio de Deus nas pessoas, tão necessário no mundo de hoje. Aproveitar bem o tempo para abastecer-se de Deus e ser um com Ele, assim como Jesus foi um com o Pai. A oração deverá ser seu empenho contínuo com o Senhor ao longo da vida. Orar de várias maneiras, nas diversas circunstâncias, enraizado na palavra e na Eucaristia. O bispo tem que manter o coração elevado, como antigamente rezávamos, sursum corda, jamais para baixo o coração do bispo. Quando o coração do bispo não se eleva para Deus, apodrece na terra e leva outros a se apodrecer com ele. O bispo deve permanecer firme e vigilante no caminho da conversão, ser humilde, não ser malicioso, imitar as crianças. O maior é o que serve. O bispo não deve se esquecer de que é servo de muitos irmãos, por causa de Jesus e em nome de Jesus. O Senhor nos deu o exemplo de serviço, para que a soberba humana não nos domine, para que a vaidade do cargo não suba a cabeça, não distancie o bispo do povo. Papa Francisco quer o
bispo no meio do povo com cheiro de povo. O bispo é enviado em missão, não para ser servido, mas para servir, para dar sua vida, ser consumido como pão pela salvação do seu rebanho. A nós, bispos, quero lembrar, olhos fixos na humildade de Jesus, bom pastor. Na humildade de Jesus, bom pastor. Sua humildade nos eleva. Se não for para ser bom, que Deus não deixe o bispo viver sendo mau pastor. Repito, se não for para ser um bom pastor, que Deus não deixe o bispo viver. Ele existe para ser bom pastor. Nesse caso, melhor é não viver do que fazer morrer o rebanho por falta de cuidados. Não se deve ser bispo só de nome, mas de vida santa, de ação apostólica. Não se deve buscar a exaltação de si, nem tampouco alimentar sentimentos de superioridade em relação às pessoas. Não descuidar dos preceitos de Deus, mas usar o governo para cooperar com Deus na obra da salvação. O bispo está no alto. O bispo está no alto. E quem está nas alturas, se não se cuidar, pode cair. A segurança do bispo vem da oração, da sua entrega cotidiana nas mãos de Deus, da fusão do seu coração com o coração de Cristo, bom pastor. Portanto, ser ordenado bispo é receber em si uma transformação ontológica profunda de todo o ser da pessoa. Então a segurança vem da oração, da humildade e do dom de si. O povo deve orar pelo seu bispo, a fim de que ele cumpra o que o Senhor mandou fazer: ser presença de Deus na igreja diocesana. Ser presença de Deus na igreja diocesana. Por isso mesmo, o bispo em seu governo deve ser um servo fiel, servidor da verdade, arauto da justiça e um celeiro de misericórdia, como pede a liturgia de hoje. De acordo com Santo Agostinho, o governo do bispo deve ser justo e sábio. Assim, ele reúne condições para administrar o conflito entre dois amores: o amor de Deus, que o impele até o desprezo de si, e o amor de si, que o impele até o desprezo de Deus. O bispo deve amar a Deus sobre todas as coisas, primeiro mandamento, e seguir o caminho pedagógico da kenosis do amor, do esvaziamento progressivo de si até o dom total de si. Portanto, o comportamento ético que deve nortear o governo pastoral do bispo é o amor, sempre o amor. Amar às vezes desgasta. Amar a quem nos ofende, perdoar a quem nos prejudica. Isto nos associa à cruz de Cristo.
Aliás, extratexto, todas as provações da vida do bispo só fazem bem para ele. Fazem muito mais bem do que mal, porque depura as virtudes. A provação depura as virtudes. Nunca reclamar. Nunca reclamar. São Pedro Julião Aymar disse certa vez: Deus pode me mandar todas as cruzes da vida, mas não me deixe de amá-lo, não me tire a capacidade de amar. Então, é esse amor que leva ao dom de nós mesmos. Então, refiro-me àquele amor que, segundo Jesus, leva a dar a vida, e que o apóstolo Paulo o viveu na firme esperança de que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O mundo de governar é difícil, mas nem por isso deve arrefecer o ânimo, nem diminuir a paciência daqueles que tudo suportam por causa dos eleitos. Deus abençoe o Monsenhor Arnaldo com o dom da sabedoria. Amanhã ele será ordenado bispo da Diocese de Bonfim. Que o seu munus episcopal de governar seja todo orientado para a maior glória de Deus e o bem da Igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.